velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Amém? Amém. Então é um texto bastante conhecido, onde o Senhor Jesus ele ensina princípios para os discípulos, para aqueles que o estavam ali questionando acerca do jejum. O jejum naquela época era um ritual, não era como nos dias atuais, era um ritual, era uma obrigação. Os judeus eles tinham o hábito, o costume de jejuar 2 vezes por semana, e eles se gabavam disso. Eles se gabavam. No próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós vemos o Senhor Jesus trazendo uma história, falando com aqueles que se consideravam justos, se achavam importante e até melhor do que os outros, por causa dessas práticas. Aqueles que se consideravam bom, justo, porém desprezavam os outros. Na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, verso 9, Jesus diz que ambos subiam ao templo para orar, e o fariseu orava dizendo: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu não sou nem ainda como esse publicano. E o publicano, batendo no peito, nem sequer olhava para o céu. Antes ele batia no peito e se humilhava, dizendo: tem misericórdia de mim, pecador, miserável pecador. E Jesus disse que este desceu justificado e não aquele. Por quê? Eles consideravam homens justos por causa destas práticas, porém desprezavam as outras pessoas. E nos 3 livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos essa mesma narrativa aqui também acerca do jejum. Aqui, no caso, são os discípulos de João que se aproximam do Senhor Jesus, questionando por que os discípulos de João jejuam e também os fariseus muitas vezes jejuam, e os discípulos do Senhor Jesus não estavam jejuando. Então, o Senhor Jesus responde dizendo: dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias jejuarão. Amém? Então, o Senhor está dizendo: não precisa. Enquanto o noivo estiver com eles, não precisa jejuar. Mas dias virão em que o noivo será tirado, será tomado, então eles jejuarão. Então aqui nós vemos eles querendo introduzir no reino práticas da lei, das sombras, como acontece nos dias atuais. Em muitos lugares, muitas igrejas, nós vemos elementos sendo introduzidos, dogmas, costumes da época da lei, que eram apenas sombras que apontavam para o reino de Deus, para o sacrifício da cruz, e que não cabe hoje, não adianta, não tem uma compatibilidade com o reino, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a gente. São apenas costumes, tradições, hábitos da antiga aliança, e as pessoas insistem em abrir mão da luz do Evangelho de Cristo e querem retornar para as sombras da lei. Ora, nós já passamos por isso. Isso não cabe à igreja de Cristo.
E tem tanta gente introduzindo nos cultos elementos que não tem nada a ver, não cabe, são elementos, são tradições, rituais que não cabe a nós. A igreja não encaixa, não existe nenhuma compatibilidade com o reino de Cristo. O sacrifício já foi feito, ele foi único e ele foi suficiente, aleluia, meu Deus, para a salvação de Senhor, todo aquele que crê. Então, todo lugar que você for, que você entrar, e se alguém olhar para você e dizer, você tem que fazer um sacrifício para você ser abençoado, fuja deste lugar imediatamente, porque não é igreja do Senhor, não faz parte do reino de Deus. Quando eu entendo que eu preciso fazer um sacrifício, eu estou automaticamente invalidando o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Amém, eu estou dizendo, olha, o sacrifício de Jesus não foi suficiente, porque eu preciso fazer coisas mais, eu preciso me sacrificar mais, não precisa, irmãos. Nós já somos abençoados, amém, Jesus, com todas as sortes de bênçãos nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Amém. Não existe esse negócio de tradicionalismo, de rituais. Eles usavam esta prática como um ritual, como um dogma, como uma coisa que era comum naqueles dias, naquela época, entre os judeus. Esta prática de fazer para serem vistos pelos homens. Não, eu jejuo 2 vezes por semana, quando o verdadeiro jejum hoje para nós é você se retirar, como o Senhor Jesus se retirava. Toda vez que o Senhor Jesus jejuava, ele se permitia, ele deixava a multidão e se reservava entre ele e o Pai. Ninguém ficava sabendo, ninguém precisava saber, ele e o Pai. Esse negócio de você jejuar e estar trabalhando, e estar cozinhando, e estar se estressando com filhos, e estar se estressando com netos, isso não passa apenas de um ritual que no reino de Deus não tem valor algum, gente. Não tem valor algum. O jejum bíblico, o jejum na nossa época da igreja, é você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar em secreto, aleluia, com Deus. E Deus, que tudo conhece, aleluia, e tudo vê em secreto, Ele te recompensa em público. Este é o verdadeiro jejum. Amém. E aqueles que se acham, mas porém vivem se justificando, aqueles que se acham justos demais, porém desprezam os outros e se gabam. Porque eu fiz isso, porque eu jejuei, e fica tocando trombeta para todo mundo saber que ele jejuou, para dizer, nossa, eu sou o cara, eu sou o santo. Jesus disse, não tem nada a ver isso, gente. Isso não passa de algo que não tem nada a ver com a gente. O verdadeiro jejum, sim, é você se abster, é você se reservar, é você tirar um momento com o Pai e abrir o seu coração e lançar sobre Ele as vossas ansiedades, ter uma conversa sincera e franca diante de Deus, conversar como um filho conversa com o Pai numa particularidade, e você está ali sem ser interrompido por ninguém,
sem ser interrompido, você e o Pai Celestial. Então este é um momento maravilhoso. Aleluia, Deus. Este é um jejum. Moisés fez isso, Elias fez isso, o próprio Senhor Jesus fez isso. Reservava-se dias ou outros, ele se reservava, ele se permitia, eu vou me reservar. E eles tinham o hábito de se reservar mesmo. E o único lugar que eles achavam de lugares secretos era os montes. Eram os montes, eles iam lá, deixavam a multidão, eles subiam e ali eles jejuavam. Ali eles conversavam, ali eles tinham uma particularidade com o Pai, e o Pai revelava coisas extraordinárias. Olha o que aconteceu com Moisés lá no Sinai. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Como foi? Eu imagino, meu Deus, que experiência maravilhosa. Às vezes eu fico uma noite me reservando para Deus em casa, porque eu posso fazer isso na minha casa. Eu posso fazer, e eu fico ali, Pai, senta aqui comigo, ao meu lado, vamos conversar. Este é o jejum, irmãos. Ali eu estou transferindo para Deus as minhas ansiedades, os meus conflitos. Eu estou abrindo o meu coração, eu estou revelando para Deus a minha condição de pecador, o quão pobre eu sou, quão miserável eu sou. Eu estou ali conversando com Deus, irmãos, e isso que acontece um resultado significativo, aleluia, na minha vida. Agora imagine você se permitir mesmo entrar em um secreto, em um profundo. Eu imagino Moisés lá no Sinai, deixou todo o povo, Deus o chama para um particular, e ele contempla passado, presente, futuro, e Deus faz ele escrever o Pentateuco, alguns livros e ainda as leis do Decálogo, que é os 10 mandamentos. Imagina que coisa gloriosa. Então você quer ter a visão do céu? É dessa maneira, meu irmão. É você no secreto com Deus. Aleluia, não Deus. Julgar-se que é justo e desprezar os outros. Essas coisas não agradam ao nosso Deus. Mas Lucas 18, o Senhor Jesus ensina esses princípios aqui que nós acabamos de ler, de citar, sobre uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, porém desprezavam os outros. Pessoas que acreditavam, que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, porém desprezavam os outros, que era no caso do fariseu aqui e o publicano que foram orar. E o Senhor Jesus disse: o publicano desceu justificado e não aquele. Por quê, irmãos? O que vale no reino de Deus é a nossa entrega, é a nossa submissão, é a nossa dedicação, é isso, é a nossa renúncia, é o que vale no reino de Deus, é o reconhecimento daquilo que o Senhor Jesus fez. E tem coisas que não cabe mais, não adianta eu querer receber o novo de Deus vivendo nas velhas práticas ou vivendo nos velhos hábitos. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer ao falar essa história, essa parábola. Ninguém pega tecido de pano novo e coloca em remendo velho. Ninguém faz isso, porque ambos irão se romper. Como que eu vou pegar um tecido novo, um pano novo, e vou remendar em um tecido velho? Não vai dar. Não são compatíveis. Tem coisas que não são compatíveis para nós, para a nossa vida. Eu tenho que entender, se eu quiser viver
em novidade de vida, eu vou ter que me adaptar à nova realidade, ao novo projeto que Deus tem para mim. Enquanto eu continuar com a minha velha visão, com os meus velhos hábitos, com Deus não tem negociata, com Deus não tem. Se Deus me chamou para ser um servo dele, eu tenho que entender isso. Eu fui chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não me cabe sair, deixar a luz do Evangelho de Cristo e retornar para as sombras da lei, como muitos o fazem nos dias atuais. E o Senhor Jesus disse: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Amém. Ninguém. Amém, Jesus. Não pode, não é compatível. Aquele odre velho já se expandiu, eram feitos de couro. O vinho novo, quando ele é jogado no odre, ele vai expandir. O couro tem uma elasticidade. O odre velho já deu tudo que tinha de dar. Então, quando eu pego o vinho novo e coloco num odre velho, num odre que já deu o que tinha de dar, como que ele vai se romper? Quando começar o estado de fermentação do vinho novo, aquele odre não vai suportar. Não tem como expandir. Jesus. Entenda uma coisa, não tem como expandir enquanto não viver em uma nova realidade. Não tem como, irmãos. Vinho novo, odres novo. Aí sim, eu vou derramar o vinho novo em um odres feito de couro novo. Ambos, o vinho vai começar um estado de fermentação. Aquele odre vai expandir. Amém, Jesus. Aí vai suportar. Glória a Deus. Então tem pessoas que não conseguem receber o novo de Deus, porque não suportarão. Não suportarão. É por isso que vivem estagnados. É por isso que vivem confinados, reclamando da vida, achando que o problema é Deus. Precisamos entender que nós fomos chamados para vivermos em novidade de vida. Aleluia. Novidade de Deus. E não vivermos aprisionados em práticas que não diz respeito à igreja de Cristo, em dogmas, em práticas, em rituais, em costumes. Entendeu? Não adianta, irmãos. O reino de Deus é muito mais abrangente, é muito melhor, é muito mais infinito. Tem muitas pessoas que não entendem o que é o reino de Deus. Estão na igreja, mas não fazem parte do reino de Deus, ou fazem parte, mas não conseguem desfrutar dos benefícios do reino Aleluia, de Deus. Deus. Por que não consegue? Jesus. Porque prefere as sombras da lei. Acham que tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, e é tanto sacrifício, e é tantos elementos. Graças a Deus que aqui não tem, mas eu já fui em lugares que chega a ser gritante, parece que eu estou numa sinagoga. Jesus. Irmãos, é complicado. Precisamos entender, precisamos diferenciar o que é igreja e o que são religião. O que é uma igreja, o que são religião, o que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não tem nada a ver com essa história, com essas coisas. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é alegria, é Amém, justiça. Deus. Aleluia, Jesus. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria e é felicidade Glória a Deus. no Espírito Santo. Este é o reino de Amém, Deus, Deus. amém? Amém. O reino de Deus. Hoje nós
contemplamos em enigmas limitados, porque nós ocupamos este corpo corruptível, mas hoje o que nós enxergamos em enigmas, daqui a pouco nós o veremos como ele é de fato. Mas enfim, estamos sim inseridos no reino de Deus. Não é que você vai fazer parte do reino, você faz parte do reino. Amém? Amém. Quantos acreditam que faz parte do reino? Aleluia, Jesus. Tem muitas Glória a pessoas Deus. que têm um pensamento assim: eu preciso fazer parte. Quando eu morrer, eu vou fazer parte. Eu tenho que fazer por merecer. Se este pensamento for verdade, nós estamos perdidos. Nós estamos arruinados. Porque a salvação não são pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos escolhidos a dedo, nós somos eleitos por Cristo, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Deus já havia nos escolhidos, nos nomeados. Então, querido, nada que eu faça, você pode fazer de tudo, nada do que você possa fazer é suficiente para você receber a salvação, porque a salvação, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios 2:8, não são pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não adianta eu querer me justificar pelas minhas obras, porque eu estarei invalidando o sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Se os sacrifícios humanos fossem suficientes, Jesus não precisaria ter vindo, não precisaria ter morrido na cruz do madeiro, mas Deus já estava cansado desses sacrifícios anuais que eram feitos todos os anos, e todos os anos a mesma história, é o mesmo ritual. Deus já estava cansado disso. Então Deus nos propôs, Ele sim tomou uma decisão de realizar um único sacrifício. Deus resolveu o problema da humanidade com um único e suficiente sacrifício. Então acabou-se, encerrou-se o sacrifício. Amém? Hoje o que é um sacrifício para a igreja? É o nosso culto racional. É quando nós nos permitimos nos reunirmos na presença de Deus em gratidão a Deus. O Espírito disse para Davi, o Espírito Santo que habitava em Davi dizia: os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Aleluia. Este sim Deus não despreza. Então este é o sacrifício que Deus recebe, que Deus aceita, que é o nosso culto racional. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesta manhã. Teremos uma semana de vitória. Aleluia. De muitas realizações. Em nome de Jesus. De muitas conquistas. Glória a Deus. Se permita, meu irmão, minha irmã, se reserve alguns momentos para Deus no secreto. Abra o seu coração, conversa com Deus, coloque diante dele, porque na verdade, quando nós estamos no templo, a gente vem aqui para comungar com os santos, para confraternizar e para agradecer a Deus, mas na verdade as nossas petições
são no nosso quarto, são nos Aleluia. nossos secretos, é ali que a gente chora, é ali Aleluia. que a gente abre o coração, Deus. é ali que nós nos prostramos. A igreja não, a igreja é lugar de festa, é Amém, lugar de Jesus. amor, é lugar de acolhimento, é lugar de se alegrar com aqueles que se alegram, de chorar com aqueles que choram. A igreja é para isso, irmãos, é para ajudar uns aos outros, é abraçar, é acolher, é ajudar, é visitar os órfãos, as viúvas. A igreja é para isso. Lugar de lavar roupa suja é no meu quarto, Amém, é no Jesus. meu secreto, é ali que eu falo, meu pai, vamos conversar. É ali, meu irmão, que eu vou fazer uma transferência. Eu vou dizer: Deus, eu tenho uma fraqueza, eu preciso me libertar disso. É ali, meu irmão, que eu Amém, vou Jesus. conversar com Deus sobre os meus sonhos, sobre os meus desejos. É ali que eu vou conseguir perdoar o meu irmão. Aleluia, é ali que eu Deus. vou conseguir tirar uma mágoa Deus. do meu coração. É ali que eu vou me desconstruir totalmente, e Deus, por sua misericórdia, me fará um vaso novo. Amém. É ali que eu vou me transformar em um odre novo. Amém, E Pai. ser preparado para receber o vinho Sim, Jesus. novo da parte de Glória a Deus. Deus. Igreja, templo, sim, é bom. Aqui nós temos um compromisso de uns com os outros, de ajudar uns aos outros, e aqui nós aprendemos uns com os outros. Amém? Amém. Amém. Então não existe esse lugar. A igreja, ela é nivelada. A igreja, na sua forma de organização, ela é nivelada. Não tem melhor, não tem pior, não tem pequeno, não tem grande, Deus. não tem mulher, não tem homem, não tem servo, não tem livre. Todos somos um. Deus nivelou, Jesus nivelou. Não Verdade. existe esse negócio de um maior, outro melhor, um maior, outro menor. Não existe isso aqui. Todos nós somos um. Em Cristo. Estamos Amém, nivelados. Jesus. Igreja, na sua forma de organismo, nós somos membros do corpo de Cristo. Igreja, em sua forma de organismo, nós somos sacerdócio real, nós somos plantações do Senhor, nós somos a geração eleita, Aleluia. nós somos a nação santa, nós Glória a somos Deus. chamados das trevas para a sua maravilhosa Glória a luz. Deus. Esta é a igreja como um organismo vivo, e esta é a igreja como uma organização, Sim, o Deus. qual estamos aqui comungando uns com os outros, abraçando uns aos outros, chorando com aqueles que choram, e alegrando Jesus. com aqueles que se alegram, e alimentando aquele que tem fome, investindo aquele que tem frio, e amando de fato uns aos outros. Amém. Então precisamos diferenciar Sim, Pai. e sair desta sombra da lei, desses rugimentos da lei e do mundo, porque não tem nada a ver. Tem coisas que são incompatíveis, não existe Jesus. uma compatibilidade, não tem como, não se encaixa no reino de Deus. Não adianta a pessoa querer se justificar: eu jejuo, eu faço campanha, eu faço isso. Grandes coisas tu fazes se tu despreza o teu irmão. Meu Deus. Isso no reino de Deus Oh, não aleluia. tem validade algum. Não tem validade algum. Não tem validade algum. A pessoa pode morrer no monte de orar, se desprezar o seu irmão, não tem validade alguma. Aleluia, Deus. Não tem, não tem, não tem. Então, irmão, igreja é igreja, tá? Religião é religião, tá bom, querido? Tradição é tradição. E o reino de Deus não tem nada a ver com essas coisas. Amém? Amém. O reino de Deus é muito mais abrangente.
O reino de Deus alcança o seu coração, alcança a sua família, alcança Aleluia, o seu vizinho, Deus. alcança Glória a toda Deus. Santa Isabel, toda São Paulo, todo Verdade, o Brasil, todo Senhor. mundo, independente da religião, do credo religioso, da pessoa, da nacionalidade, independente da cor da pele, independente de qualquer coisa, o reino de Deus. Deus não é limitado em um lugar, não, Deus é ilimitado. Amém, Jesus. Tá bom, querido? Amém, Então Jesus. Deus, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua alma, e nós estamos aqui para agradecer a Deus Amém. pela nossa vida, pela noite que passamos e por esse primeiro dia da semana, mais uma vez. Se Amém, todos Jesus. tivessem um pouquinho de noção de como é importante, o primeiro dia da semana é uma oportunidade que temos de dedicar nossa semana a Deus, dedicar, como nós fizemos aqui domingo passado, dedicamos a semana, será uma semana de vitória, Aleluia, de em nome de realização, Jesus. de saúde, Glória a Deus, de Senhor. comprometimento, Amém, Deus. de prosperidade, Em de nome do vitória Senhor Jesus. total, nada de pensamentos Aleluia. negativos, Sim, Jesus. nada, eu não me permito pensar nada do que é negativo para a minha vida, porque Deus é comigo. Glória a Deus. E ainda que as lutas venham, porque vêm, as lutas vêm, nós venceremos. Aleluia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então nessa manhã? Amém, Jesus. Louvado seja Glória a Deus. Vamos orar nessa manhã. Vamos agradecer e dedicar a semana a Deus. Amém. Dedicar. Amém, querido? Perdoa, abre o seu coração. É, Jesus. Se perdoa. Diga para você mesmo: eu vou viver a minha melhor semana. Aleluia. Eu vou ter o meu melhor dia. Sim, Pai, eu creio. Deus, no nome do Senhor Jesus, graças te damos por tudo. Meu Deus. Por cada vida que o Senhor trouxe, por cada vida que o Senhor preparou nesta manhã para estar ouvindo a tua palavra. Obrigado, meu Deus, por fazer-nos entender a tua vontade, Deus. Quando, Deus, nós temos pela misericórdia do Senhor a revelação, o Aleluia, conhecimento. Deus. Meu E o Deus. conhecimento proporciona benefícios maravilhosos para a nossa vida. Essa pessoa se torna resolvida com ela mesma, Amém, Deus. sem culpa, sem nenhum peso. Ó Deus, porque nós fomos comprados, nós fomos justificados, nós fomos regenerados. Amém, Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Este dia é um dia de vitória, é um dia da virada, é um dia maravilhoso que nos fez o Senhor. Regozijamo-nos e alegramo-nos em Ti por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer nesta semana, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Maravilhoso. Amém.